Oi, oi, meu querido e minha querida, como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para trazer aqui um pouquinho mais de informação e conteúdo para a vida de vocês, apresentando o programa Odontologia da Nova Era. Eu e a Vicky Furlan. Tudo bom? Oi! Estamos aqui mais uma vez para trazer informação, conhecimento e entendimento, né? O nosso propósito nós mudamos aqui o nosso perfil de programa. A Victoria agora faz aqui as perguntas pra gente, ela vai, pesquisa, vê o que o público tá querendo saber, né? E traz aqui no formato de perguntas para que a gente possa enriquecer mais o programa. Então, hoje o assunto é o quê, Victoria? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre ronco e apneia. Ronco e apneia. E você acha que o público sabe o que é ronco? Bom, acredito que a ideia, né, que a maioria das pessoas tem sobre o ronco é quando a gente tá dormindo, né? E faz aquele barulho bem forte. Então, ronco, acho que todo mundo sabe, né? Acredito que sim. Agora, o que seria a apneia? A apneia é uma coisa interessante. Você sabe que a apneia é um termo, né? Que, por exemplo, quem faz mergulho conhece a apneia. Por quê? A apneia quer dizer uma privação da respiração. Então, quem faz mergulho, principalmente o mergulhador livre, ele pega, prende o ar, mergulha e eles passam um tempo longo. Acho que você entende mais disso. Quanto tempo o povo consegue ficar embaixo d'água aí? Tem gente que consegue ficar até uns 8 minutos. Eu sei que recentemente... Nossa, mãe do céu, 8 minutos? Pois é, não, recentemente nesse filme novo do Avatar, né? A atriz do filme do Titanic, que fugiu o nome dela agora, conseguiu segurar a respiração dela por 7 minutos e 15 segundos. Meu Deus, eu não consigo nem um minuto. Exatamente. Bom, então essa é a situação de apneia, privar a respiração. O problema, o que nós estamos falando aqui, é a apneia do sono, né? O que acontece? Quando a pessoa vai mergulhar, ela treinou, fez isso, então por 7 minutos é tempo pra caramba. Então tá. Mas o que acontece é o seguinte, imagina uma pessoa ficar 7 minutos sem respirar enquanto dorme. Isso é perigosíssimo. Eu nunca tive caso de pacientes que ficaram 7 minutos. Eu já tive uma paciente que ficou 3 minutos sem respirar, registrado na polissonografia. O ponto é que isso também não acontece só uma vez. Acontece várias vezes na noite. Mas a apneia é o seguinte, o sujeito está dormindo, na maioria das vezes ele está roncando, e aí ele está ali. O ronco, na verdade, só para a gente classificar um pouquinho, é um sinal que o corpo faz, dizendo que o ar está com dificuldade de entrar. Então, o ar não consegue passar direito, vibra, e aí você tem o quadro do ronco. O ronco é a vibração dos tecidos, a dificuldade que o ar encontra em passar. E a apneia representa que ele parou de respirar, ou que ele passou a respirar cerca de 90% menos do que deveria. É 90% obstrução, né? Entre uma faixa e outra, isso é classificado como apneia. E a apneia do sono é um processo mais grave, porque isso vai trazendo uma série de consequências para a saúde do indivíduo, né? Isso vai adoecer o indivíduo. Porque veja, para que serve o sono? O sono serve para recarregar as nossas baterias. Sim. E essa recarga é feita principalmente através da respiração. Quando você inspira, respira, você está levando oxigênio, que vai criar energia para as células produzirem. Então, a apneia é um processo bem grave e acontece muito frequentemente na vida das pessoas. Mas o que seria em si a causa do ronco e a causa da apneia? O que leva o paciente a... Você falou que é a diminuição da respiração, mas o que causa essa diminuição no processo respiratório do paciente? Muito bem. Você sabia que crianças também roncam e têm apneia? Não sabia. Então, o processo de tudo que a gente foi pesquisar, né? Então, por exemplo, se você pega uma criança que ela tem adenoide aumentada, inflamada, ela ronca, ela tem apneia, ela tem dificuldades respiratórias. Aí você pega adultos que, na maioria deles, eles começam a apresentar o problema de apneia e ronco pelos seus 50, 60 anos de idade. Em geral, os homens roncam mais que as mulheres. Mas, quando a mulher entra na menopausa, começa a igualar com os homens,
em termos de apneia e ronco também. E na faixa dos 65 anos, eles se igualam. Homens e mulheres roncam na mesma intensidade e igualdade. Não tem mais homens roncando do que mulheres. É diferente no mais jovem. Então, nosso entendimento é assim. Muita gente fala assim, será que ronco é um problema da idade? A pessoa vai envelhecendo e vai roncando? Bom, de fato, o ronco fica mais frequente quando os anos passam. Mas aí nós temos que entender por quê. E foi isso que eu fiz. Eu fui pesquisar e procurar entender por que as pessoas roncam, que foi a sua pergunta. Por que as pessoas têm apneia? Então, partindo do entendimento de que o ronco era o ar com dificuldade de passar na via respiratória e a apneia uma obstrução da via respiratória, eu fui procurar entender qual era o fator causador desta obstrução. E o que nós fomos descobrir? Nós descobrimos que a principal causa era a língua obstruindo a via respiratória. Então lá, a via respiratória é como se fosse um tubinho achatado. E o ar tem que passar por ali. E a parte que cria esse tubo, então a parte posterior, ela encosta na coluna vertebral e ela é revestida, faz ali um tubinho, mas esse tubinho é aberto para a região da boca. E quem faz a parede anterior desse tubo é a língua. Se a língua ela não está bem posicionada, aí eu vou entrar nisso já, ela acaba estreitando a passagem do ar. Aí a próxima pergunta foi assim, por que a língua está roubando espaço da via respiratória? Por que essa danada não fica no lugar dela? E aí nós fomos descobrir que a causa principal da língua roubar o espaço da via respiratória era a boca. Aí a boca? Como assim a boca? Bom, nós descobrimos que a arcada apresenta falhas de crescimento. Muitas vezes ela não cresce para os lados, outras vezes ela não cresce para frente, outras vezes ela não cresce em altura, e com isso a língua não tem espaço. Então ela não era vilã. Ela, na verdade, estava tentando achar um lugar para se acomodar. A língua, então, quando ela não encontra na boca o espaço que ela precisa, ela recua para trás e fecha a passagem do ar na garganta. Então, como é que a gente faz para devolver esse espaço que a língua está pedindo para ter? Isso. Tem gente que pensa em cortar a língua, né? Não, não dá também, né? Dá. Tudo no mundo hoje é possível. Para ser honesto, eu me lembro, eu acho que foi no final dos anos 90, início dos anos 2000, um grupo de cirurgiões começaram a fazer cirurgias para a língua. O que eles faziam? Eles pegavam, cortavam a língua no meio, tiravam uma parte do corpo da língua e costuravam ela novamente. Isso realmente reduzia o formato da língua. Mas aí entra naquela história. A língua é a causa? Não. A língua não era a causa. E eu acredito que eles devem ter enfrentado grandes problemas, porque nunca mais eu ouvi falar nesse grupo e nesse tipo de cirurgia. A verdade, eu falo que é culpa do Grey's Anatomy, né? Porque lá a cirurgia tudo é lindo, maravilhoso e tal. É tudo assim, os médicos todos charmosos, bonitos, bonitas e tal, aquela coisa toda. Então, fazer cirurgia parece uma coisa super bacana. Talvez seja para o médico. Mas para a pessoa que faz a cirurgia, é sofrido. E nem sempre ele consegue o resultado que ele tem. Eu não sou contra a cirurgia, mas eu acho que a cirurgia deve ser usada quando a gente está falando da causa. Então, nessa questão da língua, faziam essa cirurgia para reduzir o volume da língua, mas não resolviam o problema e possivelmente criavam outro problema, como dificuldade de fala, dicção e etc. O ponto é, eu gosto de pensar e buscar tratar as causas. E aí o que nós descobrimos? Que a causa original era a falha de crescimento e desenvolvimento do arco dentário. A partir daí, respondendo aí a sua pergunta, nós pensamos assim, como que nós podemos fazer para ampliar o tamanho desta arcada, né? O que a biologia nos permite? Bom, a biologia nos permite fazer correção da inclinação dos dentes. Muitas vezes, Vitória, os dentes do paciente, os dentes posteriores estão inclinados para dentro da boca. E aí eles roubam muito do espaço da língua. Então, se você simplesmente corrige a posição desses dentes, você amplia o espaço para a língua, consequentemente, amplia o espaço para a respiração. Né? Se você pega, por exemplo, uma criança
e você estimula o crescimento e desenvolvimento da arcada dela, faz, por exemplo, o queixo, que é um dos vilões na concepção e no entendimento das pessoas. As pessoas acham que o roncador tem o queixo pequeno. É verdade isso? Não. Nem sempre. Então, tem situações onde o paciente tem até o queixo grande, mas ele ronca. Mas falaram para mim que era o problema do queixo pequeno? Mas não é. O problema é volume interno para a língua. Então, nosso foco deve ser criar uma situação onde a gente possa dar mais espaço para a língua. E aí, o que a gente faz? Usa ortodontia, usa ortopedia e usa sistemas de compensação como o Dara. E o que seria o Dara? O Dara é conhecido como o dispositivo anti-ronco e anti-apneia. Nós desenvolvemos lá atrás, com o seu nono, com o seu avô, Dr. Ernesto Furlan, esse dispositivo, né? Em 1994, nós finalizamos o desenvolvimento dele, que é um aparelho para compensar as deficiências. Então, veja, o nosso objetivo é fazer a arcada crescer e se desenvolver. Mas quando você pega um paciente adulto, a arcada dele não dá para crescer, né? Em termos estruturais ósseos, você pode fazer pequenos movimentos de mudança postural da mandíbula, por exemplo, mas você não consegue remodelar a estrutura de arcada como é possível fazer nas crianças. Aliás, eu adoro fazer isso nas crianças, porque você já deixa tudo prontinho ali. Então, quando você pega o adulto, você tem limitações. Aí você pega aquele dente que está estreito, você pegou, pôs na posição, melhorou. A arcada que está estreita, deu espaço para a língua, melhorou. Mas nem sempre vai resolver o problema como um todo. Então, veja, ficava uma falha, ficava uma falta ali, que a gente ainda precisava de espaço para a língua. O que nós criamos? O Dara, o dispositivo anti-ronco e anti-apneia. É um aparelho que ele compensa e suplementa as falhas de crescimento. Serve para aqueles pacientes que não podem corrigir, às vezes tem implantes, tem prótese, ou não querem, por exemplo. E como é que ele faz essa suplementação, essa complementação, no caso desses pacientes? Então, vamos lá. Imagina que o paciente, ele tem uma diminuição do crescimento em altura. A arcada dele não cresceu no sentido vertical. Aí nós desenhamos um aparelho que vai suplementar esse crescimento vertical. O aparelho vai colocar alguns milímetros a mais para que haja o espaço suficiente para a língua. Suponhamos que o paciente não teve o crescimento lateral da arcada e não pode corrigir. Então nós vamos desenhar o aparelho de forma que ele crie esse espaço a mais lateralmente. E uma característica do Dara é que, por exemplo, suponhamos que o paciente não teve o crescimento anterior da arcada. A arcada não cresceu para frente o que deveria. Então o Dara, ele projeta um pouco mais o queixo à frente para fazer com que o espaço seja ampliado. Então, quando a gente compensa e suplementa e corrige, nós vamos dar para o paciente o melhor que a gente pode dar no sentido de compensar e corrigir os problemas que ele tem. Consequência disso, a gente consegue fazer com que os pacientes deixem de roncar, né? Começa a dormir melhor, oxigenar melhor o corpo e ter melhor qualidade de vida. Mais importante, deixa de ter apneias. Então quer dizer que ele também dá mais espaço para a língua se posicionar de um jeito que ela não obstrua a passagem do ar do paciente? Exatamente isso. Você tocou num ponto interessante que é assim, no passado eu usava elásticos para unir o aparelho superior com o inferior, porque tinha pacientes que falavam assim, mas a minha boca abre. E a maioria dos meus concorrentes, existem mais de 1000 patentes de aparelhos bucais para tratar ronco e apneia no mundo. E aí o que acontece? Os nossos concorrentes, eles fazem aparelhos que a parte de baixo é colada na parte de cima ou se encaixa na parte de cima. Só que eu percebi que isso trazia consequências para o sistema de equilíbrio esquelético e postural do paciente. Qualquer diferença na posição da arcada pode refletir na posição dos ombros, na posição de cabeça, na posição do quadril. E isso pode trazer dores, né? No pé, joelho, tornozelo, como primeiro aviso. E tem gente que depois vai operar o joelho porque está usando o aparelho errado. Então, não podia ser um aparelho grudado ou unido ou que tivesse um elástico que forçasse ele a encaixar. Com a experiência, nós fomos percebendo que o que fazia a boca abrir era porque o espaço para a língua não era o suficiente, então precisava trabalhar e melhorar esse espaço.
ou porque havia desequilíbrio na superfície de contato dos aparelhos, né? A superfície de contato de um DARA, ela se assemelha a um pólis. E ela é criada propositalmente desta forma porque tem como intenção trazer resultados amplos para a saúde. Então, uma vez que a gente equilibra essa situação de contato, deixa distribuído, muito bom feito a distribuição, e dá o espaço que a língua precisa, pronto, a gente tem um problema resolvido. Nossa, então aí a sensação é como se eu estivesse ganhando na loteria, né? Porque além de eliminar a situação do ronco e da apneia, eu tô ajudando qualquer dor de coluna, de joelho, tá beneficiando a saúde num contexto geral, né? Com toda certeza. É isso que a gente procura proporcionar para os nossos pacientes. Um tratamento que olhe ele como um todo. E não é aquele tratamento que ele vai para cuidar do dente, a gente cuida só do dente, sem saber que o dente está conectado com tudo, né? Então, esta é a visão da biorreprogramação bucal, esta é a visão da odontobalance, olhar o paciente como um todo. Ele não chega e entrega para mim na caixinha a boca e fala assim, doutor, cuida aí, eu pego daqui meia hora. Não é assim que acontece. Então, nós temos uma integração muito grande entre corpo, boca, mente, todos os sistemas estão integrados. E sabe o que eu descobri ao longo do tempo? Não, me conta. Eu descobri que, mesmo que eu queira, eu não consigo mexer na estrutura da arcada sem interferir no resto do corpo. Então, eu precisei estudar isso. Então, por exemplo, da coluna, que nem você mencionou agora. Eu descobri que se eu fizesse uma ação X, eu poderia gerar dor no pé do paciente, ou dor no quadril do paciente. Mas se eu fizesse a situação Y, eu conseguia eliminar uma dor que ele tinha. E aí nós fomos nos aprofundando nesse processo para que a gente pudesse, ao mesmo tempo que está cuidando do ronco, tratar dessas outras coisas. Como eu disse, não dá para a gente mexer com a boca sem interferir na parte respiratória, sem interferir na parte bioquímica digestiva, sem interferir no equilíbrio esquelético postural. Então é uma situação de você tem que encontrar um equilíbrio que trabalhe tudo de uma forma que esteja beneficiando o paciente como um todo, né? Não simplesmente eliminando um problema de ronco, um problema de apneia, um problema de dores. Então é uma união de tudo. Com certeza. Eu vou convidar aqui os ouvintes e o pessoal que está nos acompanhando no podcast ou no YouTube para pesquisar aí e encontrar o programa que nós falamos das 7 funções da boca. Para você fazer o que é certo, você precisa estudar, entender, se aprofundar. E o que aconteceu? Nessa busca, eu descobri que a arcada dentária não era só feita para sorrir, falar e mastigar. Ela tinha funções que eram mais importantes daquilo que a gente aprende na universidade, né? Então eu quero convidar as pessoas para pesquisar e ver, assistam, ouçam este programa que a gente fala sobre as 7 funções da boca, em especial se você é dentista. Mas eu queria que você também passasse aqui os telefones da Odontobalance para quem quiser já poder marcar consulta de diagnóstico. Pode fazer isso? Com certeza. E aproveitando para falar também que, além de marcar a consulta de diagnóstico, vocês estão mais do que convidados em mandar uma mensagem para nós, pedindo mais informações sobre esse assunto, e a gente pode simplesmente mandar o link dos programas para vocês. É mesmo, né? Até essas 7 funções da boca, manda ali uma mensagem no WhatsApp pra gente e a gente manda para você o link direto. Com certeza. Então vamos lá. O telefone para o WhatsApp, como meu pai gosta de dizer, o código da operadora preferido é o 11. Então o telefone é 94774-4220. Vou falar então aqui mais uma vez. 94774-4220. Ou o telefone fixo, que é o 3287-7010. Perfeito. Então, olha lá. Anote, salve já no seu celular, porque às vezes você tá ali, sei lá, no ônibus, tá no carro, e de repente vem uma dúvida, depois você pega, a hora que tiver um tempo, manda uma mensagem e pergunta, né? Então já deixa salvo no teu celular lá o WhatsApp da Odontobalance e você vai poder fazer as perguntas pra gente aí. Então, e assim, recomendo que você agende sua consulta de diagnóstico. Nós estamos aqui com um mundo novo de informações
que a maioria de vocês desconhecem. E nós temos recursos que são fantásticos. Como a Vitória falou assim, nossa, então ganhou na loteria. Eu vou dizer para você, Vitória, eu já fiz um questionamento com os pacientes e fiz a pergunta seguinte: se eu te desse R$1 milhão, você deixaria de usar o aparelho? Não. Adivinha o que eles responderam? Não sei. Eu fiz pergunta para os pacientes. Aí eles pararam, pensaram um pouco assim e disseram que não aceitariam para deixar de usar o aparelho. Aí eu perguntei, mas por quê? Aí eles disseram o seguinte, ele falou, doutor, antes de vir aqui, eu já tinha passado em otorrino, eu já tinha passado em cirurgiões, cabeça e pescoço, eu já tinha feito uma pesquisa grande e já fiz cirurgia disso, já fiz aquilo, já tentei uma porção de coisas e eu não tinha encontrado a solução para o meu problema. Então, eu disse não, porque com o dinheiro eu não vou conseguir comprar o que eu tenho no aparelho. O resultado que eu tenho com o aparelho é único, é exclusivo. Então o dinheiro não compra o resultado. Na verdade, a informação certa traz o resultado. Então, quer dizer, se ele tivesse que deixar de usar o aparelho e nunca mais usasse o aparelho, como é que ele ia conquistar o mesmo resultado na vida dele? Não ia. Ele não ia conseguir. E aí, por isso que ele disse não. Isso é extremamente gratificante. Com certeza. Olha, você que tem nos acompanhado lá na Odonto Balance, sabe e vê o quanto é gratificante fazer o que a gente faz, né? Ver um paciente que chega com um problema qualquer, por exemplo, ronco e apneia. Então ele está cansado, indisposto, tem sonolência, a memória dele está ruim. E aí você vê que ele está ativo, tem energia, deixa de acordar na madrugada para fazer xixi, né? Que está associado à apneia. Ele tem uma melhoria na qualidade de vida dele, isso é gratificante. Às vezes ele vem com uma lista de 10, 15 sintomas associados à questão do ronco e da apneia, e a gente vê isso sendo eliminado. Por exemplo, nariz que entope à noite pode estar associado a ronco e apneia, boca seca pode estar associado, dores de cabeça na madrugada ou logo pela manhã são bem típicas. Essa coisa de levantar para urinar na madrugada, tem gente que levanta 3, 4 vezes. Poxa, a noite de sono atrapalha. Quando a gente acorda por qualquer coisinha ali, você já fala, ai, que coisa, né? Alguém te acorda no meio da noite, você fica até bravo, porque você quer dormir, você quer descansar. Então, acordar para urinar 3, 4 vezes estraga a qualidade de vida e o sono. Então, são memória, concentração, disposição, rendimento. Além de tudo, quando você faz um trabalho desse, você reduz o risco de infarto, derrame, reduz o risco de problemas como Alzheimer, Parkinson. Então, é muito importante. E o porquê disso é simples. Você está trabalhando para que esse paciente respire melhor, naturalmente respirar melhor. O que é extremamente importante. E além do que você falou do sono, né? A gente já tem que acordar cedo muitas vezes para ir trabalhar ou coisa do tipo. Então, trabalhar, né? Estudar, trabalhar. Então, uma noite assim, bem descansada, uma boa noite de sono é mais do que o essencial, né? Eu uso sempre o exemplo do celular. Quando você tem apneia, é como se você estivesse com defeito no seu carregador, né? Ele tá com problema. E aí acaba, você não carrega à noite. E o programa chegou no final aqui, daqui a pouco o Pedro vai botar a gente para correr. Ele deu até uma risadinha, porque o Pedro é um cara super bacana. Aliás, vocês têm que vir aqui conhecer o Pedro e toda a equipe da Rádio Mundial, que é um pessoal muito bacana. Gente, vamos encerrar aqui o programa. A Vitória já passou os telefones. Agende a sua consulta de diagnóstico conosco e vamos lá, tá? Bom, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Obrigada. E até o próximo programa. Tchau, tchau.